O Jeff Bezos tem um livro muito interessante dele, um livro muito legal, que é esse aqui, A Loja de Tudo, que conta a história desde os primórdios da Amazon. E tem uma história que talvez você já tenha ouvido falar. E eu vou ler essa história. Eu trouxe alguns trechos do livro aqui, eu vou ler, porque eu acho que vale a pena. Olha só. Em um evento externo da gerência no final dos anos 90, um time de executivos júniores bem intencionados ficou diante das altas patentes da empresa, né, os comandantes, inclusive o Jeff Bezos, e fez uma apresentação sobre um problema comum a todas as grandes organizações, a dificuldade de coordenar divisões geograficamente distantes. Eles recomendaram diversas técnicas para estimular o diálogo entre os grupos e depois da apresentação pareciam orgulhosos da própria criatividade. Então, Jeff Bezos, com o rosto vermelho e a veia da testa latejando, que disse que quando ele ficava nervoso ele ficava assim, ele começou a falar. E ele disse o seguinte: entendo o que vocês estão dizendo, mas vocês estão completamente enganados. Ele disse: comunicação é um sinal de disfunção. Calma que eu vou explicar isso, tá, gente? Comunicação é um sinal de disfunção. Significa que as pessoas não estão trabalhando de forma unida e orgânica. Deveríamos tentar encontrar uma forma de fazer as equipes se comunicarem menos e não mais. E depois ele continua mais à frente. E aí talvez seja a parte que você já tenha ouvido alguma vez. De acordo com ele, toda a empresa deveria se reestruturar em torno do que ele chamou de equipe de 2 pizzas. Os funcionários se organizariam em grupos autônomos de menos de 10 pessoas, pequenos o bastante para que quando ficassem trabalhando até tarde, 2 pizzas fossem suficientes para alimentá-los. E aí depois ele continua. Então, ele, claro, né, ele tem esse jeito dele muito, como é que eu vou dizer, muito radical, muito incisivo, e isso, pelo menos do ponto de vista de business, deu certo, né? Há quem diga até que como esses grandes titãs é extremamente difícil trabalhar com ele. Então ele é muito radical na forma como ele colocou a questão, né? Ele disse que comunicação é sinal de disfunção. Ele disse que as pessoas deveriam se comunicar menos e não mais. Mas o que ele está dizendo? Se a gente tiver a cabeça aberta para entender, né? O que ele está dizendo é o seguinte, gente, vamos tentar reduzir a necessidade de comunicação desnecessária. E num time pequeno é isso que você tem. Se você tem menos pessoas trabalhando em cima de um problema, elas vão se comunicar para resolver aquele problema. A gente não vai ter o problema da analogia do computador que eu falei, que é mais trabalho, mais reunião para ficar coordenando do que para efetivamente trabalhar.